Seja bem-vindo ao Telenotícias. Permita-me desde já saudar a si, caro telespectador e internauta que nos acompanha através de plataformas digitais e também de canais convencionais. Hoje, 1º de maio de 2024, a primeira edição para o mês de maio. No entanto, vamos às informações que marcam o destaque da atualidade nacional. A Organização dos Trabalhadores de Moçambique diz que o reajuste salarial ainda está muito longe para alcançar as necessidades dos trabalhadores. O governo anunciou aumento salarial para o setor privado que varia de 150 a 200 e 183 meticais. O mesmo começa a vigorar no mês de abril, um aumento que não agrada à OTM Central Sindical, na medida que não satisfaz as necessidades dos trabalhadores. São salários que não satisfazem as necessidades dos trabalhadores. É justamente por isso que também o nosso lema fala não só da precariedade do emprego, mas também do elevado custo de vida. Quando nós negociamos os salários mínimos, colocamos sempre um indicador que é a cesta básica, que este ano está calculado em 40.176 meticais. E se olharmos para os salários mínimos reajustados, o salário mínimo mais baixo ele cobre cerca de 11%, o salário mínimo mais alto cobre cerca de 40%. E a partir daí, todos nós podemos tirar as nossas relações. Por sua vez, o vice-ministro do Trabalho, Rolinho Manuel Farnella, diz que o governo tem feito um esforço com vista a criar um clima saudável para os trabalhadores. O governo tudo faz para o bem-estar do seu povo. Então, o trabalhador faz parte deste núcleo da sociedade. Significa que o objeto do governo é regular essas matérias, é fazer tudo o que estiver possível dentro daquilo que a economia permitir para criar um bom ambiente de trabalho. Em relação às greves sucessivas em reivindicação ao melhoramento do salário, o vice-ministro justificou da seguinte forma. Podemos olhar a greve como problema. Greve é um mecanismo instituído ao nível da legislação laboral, é um mecanismo de diálogo. Então, neste processo de negociação, discussão, entre outras matérias, a greve é um outro estágio. Significa que ao nível da conciliação interna, mesmo não havendo governo, porque é permitido que haja negociação entre o patronato e o empregador, então, havendo, se calhar, alguma discórdia, então, em algum momento, os trabalhadores pautam pela greve. Então, nesta perspectiva, com a intervenção do governo, as matérias são balançadas e, nesta perspectiva, sempre é reposto a ordem e a legalidade. Entretanto, a OTM Central Sindical considera que o Dia dos Trabalhadores também deve servir de reflexão aos desafios que a classe enfrenta. Em parte estão descritos, ou seja, estão enunciados no nosso lema. Os desafios são vários. A cada momento nós elegemos aquilo que queremos nos focalizar, neste caso, que é a precariedade do emprego. Ela se manifesta de várias formas, desde a falta de direitos, contratos a curto prazo, e um trabalhador nessa situação, ele não tem nenhum direito, não tem férias, porque antes de terminar o ano já terminou o contrato dele, não tem as outras regalias que os outros trabalhadores, a longo prazo, eles usufruem. Então, isso influencia de forma negativa aquilo que é a vida do trabalhador e, por consequência, a sua família. As cerimônias centrais da deposição de flores ocorreram na Praça dos Heróis, na cidade de Maputo. E trabalhadores de instituição pública e privada marcham nesta quarta-feira em prol de melhores condições de trabalho. Cânticos e alaridos caracterizam a marcha do Dia dos Trabalhadores na Praça dos Trabalhadores, que juntou dezenas de funcionários públicos e privados. Paulo Matavel é exemplo de quem se regozija pela data comemorativa, mas lamenta as condições de trabalho e o elevado custo de vida. Celebrar o Dia do Trabalhador nesse sentido, desabafar de facto pelas más condições de vida que temos nesse país, mas fazer o que é nosso dia, estamos felizes. O custo de vida em Moçambique é impossível. Eu não sei como é que o governo deixou de subsidiar o combustível, porque o que acontece, nós trabalhamos para o transporte. E viver em Moçambique é impossível. Nós vivemos com a força de Deus, isso é uma realidade. Acho que vocês todos sabem disso. Mas fazermos o quê? Estamos aqui como trabalhadores, estamos felizes.
Tomás Massinguana diz que o dia deve servir de reflexão para se buscar as estratégias para se reduzir os índices de desemprego no país. O ajuste salarial é um dos pontos que mereceu destaque por parte dos trabalhadores. O país já atravessa um momento tão difícil que não tem emprego. Mesmo aqueles que têm um emprego, o desafio é tão enorme. O governo, o Estado, devia de facto criar um emprego, e mais que a metade da juventude está a rambolha, não tem emprego, não tem escola, não tem educação nesse sentido. Mas neste momento o governo não está focalizado nesse aspecto de formar este jovem que está a ficar totalmente marginalizado. Só o salário, porque eu posso estar a receber bem, mas não ter melhores condições de trabalho. Então, primeiro, ver a organização do próprio trabalho e o próprio dinheiro, né? O próprio aumento de salário. Feliz não, o salário nunca chega. O salário nunca chega. Estamos aqui porque é o nosso dia, mas em termos de salário, não, pelo menos a partir de 20 a 25 mil gera alguma coisa. Mas um trabalhador às vezes recebe menos que 10 mil, isso não significa nada. Exatamente. Inácio Mavila. Se o chefe de família ganhasse 30 mil meticais como salário mais baixo, mínimo do país, diríamos que temos meio passo a andar. Já o enfermeiro Isaías Simão diz que os técnicos de saúde lamentam a precariedade dos seus salários. Em dupla dose, regozijo e manifestação também para o setor da saúde. Nós particularmente estamos nos dois lados. O país sabe da situação que nós estamos a viver, né? Uma escassez de recursos e estamos a trabalhar mesmo assim. O que cobre a cesta básica para um cidadão nacional, pelo menos o que cobre uma cesta básica ao setor de saúde. Nós precisamos, como técnicos de saúde, de um salário que tenha lá os seus bônus acrescido na sua totalidade. No anterior estatuto, antes da introdução da tabela salário única, o subsídio por turno eram 15%, o subsídio de risco estava em 30% e tudo isso foi reduzido. Então, houve o aumento do salário mínimo no setor da saúde, sim, mas não cobre aquilo que são as despesas mínimas para uma cesta básica. A verdade é que o valor que está sendo pago agora dos 8 mil, qualquer coisa, 9, como salário básico, não é suficiente. Não é suficiente mesmo. Conhecemos muito bem o custo de vida que o país está a viver. Então, esse valor não é suficiente. Na minha opção, como pessoa, se tivéssemos salário mínimo em 25, 30 mil meticais, estava muito bem. De recordar que o aumento salarial aprovado pelo Conselho de Ministros entrou em vigor no mês passado. Com esta nota, vamos para a zona norte do país, onde o secretário provincial da Organização dos Trabalhadores de Moçambique, Central Sindical, em Nampula, Rodrigues Júlio, entende que a situação salarial de muitos trabalhadores é lastimável. Há índice de desemprego e também é outro problema que já tem barbas brancas. O secretário provincial da Organização dos Trabalhadores de Moçambique, Central Sindical em Nampula, Rodrigues Júlio, entende que os atuais salários não correspondem com as necessidades básicas dos trabalhadores, tendo em conta o custo de vida que o país registra. Os sindicatos da província de Nampula continuam a registrar problemas que afetam negativamente os trabalhadores, nomeadamente salário não compatível com o custo de vida. É notório o aumento constante e sucessivo de preços de bens de primeira necessidade, o que agrava sobremaneira o custo de vida para a maioria dos moçambicanos, em particular os trabalhadores que, como se sabe, os seus rendimentos estão abaixo para fazer face a estas subidas. Os reajustes salariais são feitos uma só vez por ano, mas os produtos da primeira necessidade são elevados o seu preço dia a dia, sem ter em conta os fatores econômicos e sociais que o trabalhador vive no seu cotidiano. Os sindicatos na província de Nampula
continuam a manifestar ainda a sua inquietação por estes salários não cobrirem as necessidades básicas do trabalhador e suas famílias. Este representante dos sindicatos frisou que algumas empresas continuam a vedar os seus trabalhadores de participar dos sindicatos. Nos últimos anos, notamos o processo de vedação da liberdade e exercício de ativismo sindical nas empresas a nível da região norte do país, que julgamos uma estratégia de má-fé do empregador para fazer a sonegação dos direitos e interesses dos trabalhadores. Por outro lado, a assessoria deficiente dos empregadores com espírito não obter vantagens e lucros de forma unilateral a favor e a mando do empregador, transforma aos proponentes das empresas em arrogantes, obtenção de resultados do negócio sem valorização da mão de obra que atuaram para tal conquista e, por último, a corrupção. Por seu turno, o governo diz estar aberto para encontrar soluções junto das empresas e os trabalhadores. Como governo, estamos abertos para, conjuntamente com os sindicatos, de mãos dadas, trabalhar para que as preocupações dos trabalhadores e empregadores sejam sempre respeitadas no cumprimento da lei. Para terminar, lembrar que os trabalhadores têm a liberdade de se organizar em associações, sindicais e profissionais nos termos de lei. O 1º de maio comemora-se sob o lema os sindicatos junto na luta contra a precariedade laboral e elevado custo de vida. Da província de Nampula, Cortiço Mulher, FTV. E vamos desta feita para a zona centro do país, onde mais de 500 empresas na Zambésia não estão a canalizar os descontos que são efetuados aos seus trabalhadores ao Instituto de Segurança Social, prejudicando os mesmos quando necessitam de uma intervenção da instituição no que diz respeito à saúde ou acidente de trabalho. O secretário provincial da Organização dos Trabalhadores na Zambésia, em entrevista à nossa reportagem, avança que a organização está preocupada com o fato, uma vez que os trabalhadores estão a ser descontados nas suas empresas aonde trabalham e os valores não estão a ser canalizados para o INSS. Sendo assim, uma autêntica falta de honestidade por parte dos empregadores para com os seus colaboradores e diz que há toda uma necessidade do patronato gerir a situação antes que seja muito tarde. Vamos lá, por exemplo, dar o exemplo só das contribuições descontadas dos trabalhadores para a segurança social. Nós, o trabalho que fizemos, concluímos que cerca de 583 empresas estão a dever a canalização para a segurança social. Em consequência disso, nas 500 e tal, são vários trabalhadores, se calhar 3 mil, 4, 5 mil de trabalhadores que não podem ser assistidos pela Segurança Social, porque o seu dinheiro descontado ainda não foi entregue à Segurança Social. Então, há um trabalho que vamos fazer já depois do 1º de maio. Aliás, já ocorre a campanha de sensibilização das empresas, mas chamamos a atenção aos dizendo porque essa fase de campanha vai terminar. Segundo avança, um dos desafios nesta parcela do país para a OTM, Central Sindical na Zambésia, está em criação de condições de trabalhos nos postos de emprego, principalmente de construção, mineração e indústria, o que muitas das vezes tem se traduzido em acidente de trabalhadores para, além de serem prejudiciais aos trabalhadores, acarretam várias somas de dinheiro aos proprietários das empresas. E os trabalhadores não vão deixar de reclamar o seu direito, porque o patrão simplesmente não quer canalizar. A empresa vai ser chamada a parar. Ainda bem que identificamos, já conhecemos quais são as empresas onde estão. Nós vamos ao encontro disso. Exato. Esse é o apelo das entidades para, dentro de pouco tempo, regularizar essa situação, aproveitar esta fase de campanha, porque a fase seguinte é mais dura. Então é por aí. Alguma empresa pode ficar fechada em função disso.
Ao nível da província da Zambésia, as cerimônias centrais do dia 1 de maio, Dia do Trabalhador, tiveram lugar na cidade de Climane, onde, para além da deposição de coroa de flores, houveram desfile dos trabalhadores de vários ramos. No entanto, vamos ainda à zona sul do país, acompanhando mais informações que marcam o destaque da atualidade nacional. O Sindicato Nacional de Empresas Privadas em Moçambique diz que os reajustes dos salários mínimos nem chega para comprar uma cesta básica. Diz ser lastimável. Devido às condições precárias, refiro-me bastante do que é o salário, que é a remuneração do próprio trabalhador. As coisas não estão bem. Olhando aquilo que é a vida hoje econômica do país, as coisas são mais caras, o trabalhador não consegue mesmo a cesta básica para poder satisfazer para a sua própria família e está trabalhando de uma condição quase no descontentamento. Isso não nos agrada. Para dizer que o mínimo, nem mesmo o mínimo que é estipulado pelo Estado, não é um salário condigno, capaz de satisfazer as necessidades do próprio trabalhador. Não chega àquilo que é a nível de satisfação, dá para sobreviver. Estamos a sobreviver, de facto. É complicado? É muito complicado, sim. Algum apelo a deixar para autoridades competentes? Para as entidades competentes, nós achávamos que era melhor eles reajustar os salários de forma que corresponda à demanda da economia em que estamos a concorrer no mercado. E falando em dia de comemoração do Dia dos Trabalhadores, ainda as mulheres em Inhambane apelam a este género e apostarem no empreendedorismo como forma de ser livre e independente financeiramente. Hoje em dia, a mulher tem direito de trabalhar. Nós todos somos direito de trabalhar para o nosso bem, do nosso país. Porque nós, para conseguir os nossos filhos crescerem bem, para não ser ladrões, não ser malfeitores, não entrarmos no justuruma, é preciso nós termos aquela força de trabalhar. Comemora-se hoje o Dia Internacional dos Trabalhadores e a nossa equipa de reportagem escalou alguns mercados da cidade de Machis para conversar com as mulheres batalhadoras que tudo fazem para garantir o pão na mesa em meio a tantas dificuldades. Aqui no mercado, não há dinheiro, mas conseguimos se lutar um pouco para ganhar pão. Com nossas dificuldades, estamos aqui no mercado a trabalhar de um lado para o outro. Esse produto eu levo no Maputo, no Zepeto, consigo fazer uma viagem por semana. Então levo produtos para vir ajudar os irmãos aqui. Dona Amélia tem 64 anos de idade e é comerciante desde o ano 2000 e contou à nossa equipa de reportagem que na base do seu negócio já tem uma parte dos seus sonhos realizados. Qualquer atividade que a mulher faz é trabalhador moçambicano. Mãe, com esse negócio já conseguiu fazer a sua vida? Com esse negócio consigo alimentar os meus filhos, consigo fazer minha vida, consigo ajudar uns aos outros. Sim. E vale a pena estar aqui? Vale a pena eu estar aqui. E vale a pena eu estou aqui e estou na Machamba. As mulheres empreendedoras que praticam as suas atividades no Mercado 2000, na cidade de Machis, deixaram ficar uma mensagem. A mensagem que eu deixo para essas mulheres, para deixar essa mensagem que tem que levantar as mulheres moçambicanas para vir aqui no mercado, para vir trabalhar, de ficar em casa à espera de um homem. Um homem não aguenta tudo. Um homem tem que lhe ajudar também. O pouco que apanha, o homem também trazer um pouco. Venha juntar para comer, para comprar pão em casa. E essa é a mensagem que eu deixo para a mulher moçambicana. Toda mulher tem que ser trabalhadora, empreendedora. Uma mulher que consegue acordar e fazer alguma coisa, não depender do marido. Senão discute, tá vendo? Hoje em dia os maridos às vezes o salário sai tarde. Se conhecemos o meu marido ainda não saiu o salário, ainda não recebeu. Mas em casa tem tudo para comer, para festejar hoje. Como diz o adágio popular, o trabalho é aquilo que dignifica o homem. E a nossa equipa de reportagem escalou o Mercado 2000 aqui na cidade de Machis, onde encontram-se várias mulheres a praticarem a atividade do comércio. E nós vamos trocar de lado. Vamos deixar os nossos microfones com as mulheres e nós vamos exercer a atividade que as mesmas fazem no seu
dia a dia. Colegas, boa noite e continuação de um ótimo jornal. O Dia do Trabalhador foi celebrado com um misto de sentimentos, de tristeza e alegria, porque alguns estão sem salários há meses. A equipe de reportagem da FTV saiu à rua para entrevistar alguns cidadãos que, por natureza do seu trabalho, encontram-se a trabalhar. O mercado de Lina foi o primeiro lugar a ser escalado pela nossa equipe. Um dos comerciantes que se dedica à venda de calçados, questionado sobre a relevância do Dia do Trabalhador, o mesmo respondeu o seguinte: o descanso não será possível, porque esse dia é um dia que precisamos de manifestar os direitos, porque esse dia é o dia da escravatura. Então, estás a perceber? O que está a acontecer agora é que nós estamos a ser escravizados de uma forma anormal, está a perceber? Então, eu não sei, isso aí para mim não significa nada. O capital está fechado, o ciclo está fechado. Então, nós já não sabemos onde podemos recorrer, porque os bancos não têm salário, nós dependemos dos próprios trabalhadores, mas mesmo os próprios trabalhadores não têm salário. Então, nós estamos aqui nas calmas, porque não podemos fazer outras, não nos dão outras alternativas, porque nós precisamos de outras alternativas para nós podermos progredir, para poder construir, avançar. O nosso dia, por exemplo, eu terei uma camiseta, nós todos aqui no mercado, nós teremos uma camiseta, várias camisetas para dignificar o mercado, está a perceber? Agora sim. Já este trabalhador da empresa de seguranças aproveitou as nossas câmeras para manifestar a sua indignação em relação à entidade patronal. A minha empresa, quase no estado que eu estou, não tem a ver com feriado. Hoje tinha que trabalhar. Não podia trabalhar, tinha que trabalhar. Porque sou segurança. Chegou a minha escala, eu tinha que ir a segurar. Não faz sentido eu deixar meus filhos, ou ir a saciar lá, beber lá, vir apanhar criança enquanto estou de fome. É porque receberam, devem festejar bem, porque é o Dia dos Trabalhadores. Eu mesmo, se eu recebesse, também estarei no assunto, mas me deixem quieto porque eu não posso ir a saciar no meu serviço enquanto meus filhos estão de fome. Por outro lado, encontramos este trabalhador a caminho do serviço, onde iria se juntar aos colegas para festejar do trabalho para momentos de confraternização. O dia 1 de maio até agora estamos a passar muito bem, conforme estão a ver. Temos um pequeno almoço, vamos estar lá a conviver com os amigos, todos os irmãos estarão lá. A empresa nos criou algum almoço, conforme esteja a ver, estou a caminho de lá, desse pequeno almoço. Era tudo de bom. A empresa criou as condições para tal. O Dia do Trabalhador é celebrado em todo o mundo. Vamos, no entanto, acompanhar as outras notas informativas. Loja, armazém e residências encontram-se em chama desde a tarde de ontem entre as avenidas Karl Marx e Josina Machel, na cidade de Maputo. Moradores forçados a abandonar as suas residências devido às chamas e à fumaça. O incêndio consumiu desde a tarde de ontem quase por completo um estabelecimento comercial e obrigando moradores próximos a abandonarem suas casas. Bombeiros de um lado e moradores do outro na derradeira luta contra este incidente. Segundo os vizinhos, ainda não se sabe ao certo as reais causas. Não fazer nada, minha casa está a aquecer toda, cheio de fumo. É muita coisa, nem vale a pena. Porque cada vez que o fogo é driblado aqui à frente, lá atrás começa. Os bombeiros têm que ir lá para trás. Quando vão lá para trás, começa aqui à frente. Eu estou a somar, tenho prejuízo, sim senhora.
prejuízo até demais. Como é que foi passada a noite, a família? Vou passar onde? Passei aqui embaixo. Passamos aqui embaixo porque não tinham como, porque eu estava com medo que se houvesse que ter que, em vez de partirem as portas, ou partir o vidro, ou partir a grade, então fiquei aqui embaixo que é para ir abrir a porta, né? Não podia abandonar o local. Porque se eu abandonasse aqui o sítio, olha, estava estragado. Eles já podiam querer entrar dentro da casa e partirem coisa. E não tinham como entrar, iam partir a grade. Onde é que teria se iniciado o incêndio? Na loja, aqui no coisa, na loja. As prováveis causas já são avançadas? Quer dizer, desde que eu cheguei aqui, àquela hora da tarde, sempre foi dito que foi um curto-circuito. Agora, exatamente qual é a causa, não lhe posso mentir, né? E tem alguma informação sobre onde é que estão abrigados os outros trabalhadores? Estamos todos aqui, andamos aqui embaixo, todos nós. Todos estão em casa de família, mas a maior parte de nós estamos aqui embaixo. Pelo menos para ligar para familiares, né? Pelo menos o primeiro, que sou eu, o segundo, o terceiro e alguma pessoa do quarto andar. Andamos aqui todos, nós ficamos aqui todos aqui à espera. Apontadas razões como falta de equipamentos adequados por parte dos bombeiros, danos avultados foram somados. Então vimos a loja a deitar fumo, então procurou saber, escapou um incêndio ligou-se para os bombeiros, estamos a vir, vieram, a mangueira está furada. Voltaram para procurar a mangueira, veio outro carro e acho que ele desistiu e o homem daqui que vende sorvetes pediu para vir o carro do aeroporto. E veio o carro do aeroporto e 2 caminhões do porto de pesca de Maputo. Então começaram a trabalhar. Só quando chegaram os outros bombeiros daqui de cima, daqui de Dormongano, não tinham luvas, não tinham lanterna para entrar lá dentro. Não se pode trabalhar sem isso. Estavam usando celulares para focar o incêndio lá dentro. Desde aquela hora das 15, ainda não parou até agora, como estão a ver. Já são 11h30 agora, quantas horas? De referir, até a saída da nossa equipe de reportagem, ainda havia intervenção por parte da população e dos bombeiros no cenário. E vamos neste momento para a zona norte do país. O governo diz que ainda não recebeu comunicação oficial da África do Sul sobre a extensão da missão das suas forças em Cabo Delgado. O porta-voz do Conselho de Ministros, Filmão Soares, disse que o governo desconhece a pretensão da continuidade da missão sul-africana no Teatro Operacional Norte. Continua uma incógnita, apesar dos detalhes revelados na carta enviada por Ramaphosa ao Parlamento. A resposta do governo em relação ao assunto mantém-se. Ainda não temos nenhuma comunicação oficial, como tinha sido dito na comunicação prévia do Ministro da Defesa, reiterou Soares. O Executivo aprovou ainda o decreto que cria o Fundo de Garantia Mútua, um instrumento que deverá assegurar o financiamento às pequenas e médias empresas. Segundo o governo, o fundo é um conjunto de patrimônio autônomo constituído por recursos financeiros públicos integrados no Tesouro Público, dotado de autonomia financeira e patrimonial que deverá assegurar o financiamento das pequenas e médias empresas através de sistemas de concessão de garantias e contragarantias. Em outras matérias apreciadas pelo Executivo, está a elaboração do Plano Especial de Ordenamento Territorial, que visa estabelecer os parâmetros e as escolhas de utilização dos sistemas naturais nas zonas com características ecológicas de natureza econômica. Um grupo de jovens concentraram-se de frente da casa de Venâncio Mondlane, na cidade de Maputo, exigindo-se que candidate-se à presidência do partido Renamo. Um grupo de jovens concentraram-se de frente da casa de Venâncio Mondlane em apoio à sua candidatura na presidência da Renamo. O ex-cabeça de lista da Renamo prometeu trabalhar junto com os seus membros do partido para a remoção dos requisitos de perfil na medida que violam a Constituição da República. Jovens, eu estou muito agradecido pela vossa presença aqui. Conforme eu vos disse, eu disse sempre, eu percebo a vossa vontade, percebo o vosso anseio em que tenha uma candidatura forte para outubro. Neste momento, estou focado a ir ao Congresso da Renamo. Não estou a dizer que não vou considerar o vosso desejo, mas neste momento as esperanças não estão esgotadas, porque ainda existe o Congresso no dia 15 e 16,
que eu hei de estar no Congresso da Renamo e eu acredito que há de se remover o perfil para eu poder candidatar. Mas não estou a desvalorizar a vossa vontade. A vossa vontade, eu agora que é de subir, fui apanhado de surpresa, é de refletir muito bem no que vocês estão a dizer. Vou refletir, eu penso que também é muito importante, se são os jovens que estão a dizer que querem assim, se são os jovens que estão a fazer exatamente, estão a marcar posição firme, eu vou refletir muito seriamente naquilo que vocês estão a levantar hoje. Tá? Já os jovens apoiantes de Venâncio Mondlane apelam o deputado da Renamo a não se abalar com os constrangimentos. Comunidade moçambicana, queremos você que represente os jovens, senhor presidente, por favor. Nós aqui viemos. Se a Renamo não te quer, estamos a falar com a candidatura. Se a Renamo não te quer, avance com a candidatura. O Venâncio representa para nós a esperança que não foi roubado pelo regime. O Venâncio mantém a chama viva. Nada vai nos fazer recuar. A nossa mensagem como jovem, como sociedade civil é essa. Que o Venâncio avance, que o Venâncio não recua. Não há perfil. Avança. É a figura certa sim, porque este povo que está aqui está mesmo para dar a força, o Venâncio Mondlane, que ele não possa desistir, que ele continue a lutar, porque o povo precisa dele, ele é a única nossa solução mesmo, é o Venâncio. O barulho que acontece no Conselho da Renamo, no povo da Renamo, é porque há umas pessoas lá que estão, eu não sei como explicar isso, mas chama-se aquilo de lambebotismo, de não querer o Venâncio, mas o povo em geral, precisamos do Venâncio Mondlane. Precisamos dele mesmo. Abrir o partido, não sei, mas sim podia, porque se ele abrir um partido, todo o povo, acredito eu, estará com ele, mas se ele não abrir um partido, enquanto manter na Renamo, ele precisa de mudar a Renamo. A Renamo está desorganizada, está uma bagunça total, De recordar que o Congresso da Renamo realiza-se este mês na Zambésia. É com esta nota que nós vamos observar uma curta pausa e já, caro telespectador, pedimos ainda que permaneça deste lado e voltamos com mais informações. Até já. FTV Concertos é um programa que homenageia os fazedores da cultura moçambicana, lembra os artistas e os hits que marcaram os moçambicanos, como Jeremias Ngwenha, Stuart Sukuma, arrecado prendas de casamento com festas de arroz, Fernando Chiuri, e muito mais. Não perca o programa FTV Concertos todos os domingos pelas 15 horas aqui na FTV. Estamos de volta à segunda parte do Telenotícias. Um alto comandante do grupo do Estado Islâmico, procurado em conexão com a morte das forças dos Estados Unidos no Níger, foi morto em uma operação das forças estatais do Mali, disseram os militares do país. Abu Uzeifa, conhecido pelo pseudônimo de Eagle, era comandante do grupo conhecido como Estado Islâmico no Grande Saara. O Departamento de Estado dos Estados Unidos da América anunciou uma recompensa de até 5 milhões por informações a seu respeito. Uzeifa é suspeito de ajudar a liderar um ataque em 2017 às forças dos Estados Unidos da América e do Níger em Tongo, Níger, que resultou na morte de 4 americanos e 4 soldados nigerianos. Após este ataque, o exército americano reduziu as suas operações com os seus parceiros locais no Sahel.
O Mali sofreu 2 golpes de Estado desde 2020, durante uma onda de instabilidade política que varreu a África Ocidental e Central. O país tem lutado contra uma insurgência cada vez mais grave, liderada por grupos jihadistas ligados ao Al-Qaeda e ao grupo Estado Islâmico há mais de uma década. O assassinato do comandante do grupo Estado Islâmico no fim de semana poderia significar menos violência contra os civis na região, mas a ameaça continua elevada, pois há certamente líderes com brutalidade semelhante, prontos para assumir o controle e provar o seu valor, disse Rida Liamoure, do Centro de Políticas para o Novo Sul, uma think tank com sede em Marrocos. Ainda no destaque internacional, o Zimbábue introduziu novas notas e moedas com início previsto para terça-feira, uma vez que todos os bancos receberam a moeda local do Banco Central para distribuição a nível nacional. A denominação mais elevada da nova moeda, conhecida como Zimbabwe Gold ou ZiG, será a nota de 200 ZiGs, avaliada em aproximadamente $15. De acordo com as diretrizes das autoridades, os indivíduos poderão sacar até 3.000 ZiGs por semana, enquanto as empresas poderão sacar até 30.000 ZiGs. Relatórios da mídia local sugerem que não há limites de saca de dinheiro para as instituições como o Parlamento, tribunais e organizações internacionais. Esta medida para introduzir uma nova moeda ocorre no momento em que o país enfrenta uma escalada da inflação, marcando o mais recente esforço para estabilizar a economia. Contudo, os primeiros indícios revelam desafios para a nova moeda. Uma versão digital já sofreu uma desvalorização de 25% em relação ao dólar americano no mercado negro. Isto marca a terceira moeda a ser introduzida no Zimbábue na última década. O ZiG é apoiado por reservas de ouro e divisas, medida que visa salvaguardar o seu valor, segundo comunicados do Banco Central. O Tribunal Internacional de Justiça rejeitou esta terça-feira um pedido da Nicarágua para que a Alemanha suspendesse a ajuda militar e outras ajudas a Israel e renovasse o financiamento à Agência de Ajuda da ONU em Gaza. O principal tribunal da ONU rejeitou esta terça-feira um pedido da Nicarágua para que a Alemanha suspendesse a ajuda militar e outras ajudas a Israel e renovasse o financiamento à Agência de Ajuda da ONU em Gaza. O Tribunal Internacional de Justiça afirmou que não estavam reunidas as condições legais para a emissão da tal ordem e rejeitou o pedido numa votação de 15-1. A leitura da decisão durou menos de 20 minutos. Com base na informação factual e nos argumentos legais apresentados pelas partes, o Tribunal conclui que, no presente, as circunstâncias não são de molde a exigir o exercício do seu poder para indicar medidas provisórias, afirmou Nawaf Salam, presidente do Tribunal. No entanto, o coletivo de 16 juízes recusou a rejeitar completamente o caso, o que significa que continuará a ser ouvido no Tribunal. Salam disse que o tribunal continua profundamente preocupado com as condições de vida catastróficas dos palestinianos na faixa de Gaza, em particular tendo em conta a privação prolongada e generalizada de alimentos e outras necessidades básicas a que foram sujeitos. A Alemanha argumentou nas audiências do processo que praticamente não exportou armas para Israel desde o início da ofensiva contra Gaza, na sequência da incursão mortal no sul de Israel por militantes do Hamas a 7 de outubro. O caso da Nicarágua é a mais recente tentativa legal de um país com laços históricos com o povo palestiniano para atravessar a ofensiva de Israel. É com esta nota que nós marcamos o ponto final do Telenotícias. Para já agradecemos a si, caro telespectador e internauta que nos acompanhou neste período. No entanto, é preciso agradecer hoje sem nunca desistir do amanhã. Desejamos hoje e sempre feliz Dia do Trabalhador. Até amanhã.